Hello, hello! Nossos ouvintes do Fuzzcast. Hoje é o nosso primeiro episódio e eu escolhi trabalhar com uma pessoa que eu conheço há muito tempo e pela qual eu tenho um maior apreço. Senhor Henrique Yamamura. Tudo bem com você, Henrique? Tudo bom, Cris? Bom dia. Primeiramente, gostaria muito, pela honra de agradecer, ser o primeiro, o rapaz que vai dar o pontapé nesse podcast. Muito legal, muito legal. Estou aqui hoje com Maiara Bulhões e Victoria Conceição. Moças, muito bom dia. Bom dia, Cris. Bom dia, Cris. Bom dia, Henrique. Bom dia. Bom dia, Henrique. Legal. Bom dia, você que está vendo a gente também, né? Boa noite, boa tarde. Pois é. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bacana. A intenção aqui no nosso Fuzzcast é trazer sempre como que a gente pode resolver um convidado especial, para que ele possa dizer como que ele resolve problemas em marketing e vendas. Henrique, eu vou te pedir, meu caro amigo, que você se apresente e espero que você discorra a respeito de como é que a gente prepara um cliente para trabalhar a marca dele. É isso? Perfeito, Cris. Primeiramente, me chamo Henrique, sou publicitário de formação, com especialização em marketing, e tenho uma agência de marketing e publicidade voltada exatamente para esse conceito que o Cris acabou de comentar. A gente é a Dueto, já estamos no mercado há mais ou menos 6 anos, estamos indo para o nosso 7º ano de empresa, e desde que a gente entrou no mercado, a gente começou a perceber que o cliente, com o marketing digital, ele pensa muito em anunciar aquilo que ele quer. Então, a primeira pesquisa dele no mercado para encontrar uma agência hoje é: quero estar na internet e anunciar o meu produto, o meu serviço, seja aquilo que ele esteja interessado na internet. E conforme a gente foi entendendo isso, a gente foi percebendo que o cliente ele tem a necessidade de vender mais e ele acha que se expondo mais ele teria essa capacidade de vender mais. E a gente acaba esquecendo de uma coisa muito importante. Não é porque está exposto que o cliente vai querer comprar. Não é porque ele está passando em frente à loja e a loja é bonita, ele vai querer comprar o produto que está lá dentro. Então, isso a gente pensa muito para o cliente. O cliente acaba pulando essa etapa e não é necessariamente o conceito, a ideia dele de empresa mesmo, né? Ele não tem que ter esse cerne de marketing. E algumas agências de marketing só do digital acabam pulando essa fase, sabe? Então, isso foi uma coisa que a gente trouxe para dentro da Dueto, e eu sei que a Fuzz também faz isso, que é a parte do onboarding. É entender qual que é o serviço do cliente, entender qual que é o produto, entender o posicionamento daquele cliente no mercado, e principalmente se o preço é competitivo, como é que é a questão da concorrência, o que essas pessoas estão procurando, se é realmente aquele produto, se está adequado, e principalmente como promover aquilo. É um pouco diferente do cliente chegar para nós e falar: eu quero fazer um patrocinado. Eu posso simplesmente pegar a verba do cliente, colocar no gerenciador de anúncio e fazer o patrocinado. Ele espera um resultado. A gente entrega só uma questão de visibilidade na internet. Então, se não tivesse esse apontamento para o posicionamento, pensamento de marketing mesmo, fica muito mais difícil vender. Antigamente, quando começou o marketing digital, até quando a nossa agência começou há 7 anos atrás, era um mercado muito menos competitivo, né? Você colocava R$1.000, R$2.000 e você já conseguia ter um resultado ali de um ROI de 10, um ROI de 15, e você falava: nossa, que espetacular, né? Colocou na internet e vendeu. Hoje em dia, 2024 para 2025, está praticamente impossível, com um investimento tão baixo assim, você ter um impacto grande nas suas vendas. Então, a gente foi alinhando essas expectativas e entendendo qual era a necessidade real do cliente primeiro, para depois a gente conseguir fazer a venda. Henrique, como acontece toda vez que a gente vai falar de marketing, que o marketing tem a sua parte intangível, que é quando a gente fala, por exemplo, quando a gente vai criar valor sobre um projeto de rebranding, né? Esse trabalho é um trabalho quase hercúleo para que o cliente entenda. Eu me corrija se eu estiver errado, mas a gente tem normalmente 2 tipos de cliente com relação à maturidade. A gente tem o cliente, dificilmente ele vai chegar aqui quando ele está com um baita resultado. Ele chega com um problema, né? Ou ele nunca fez, ou ele fez, deu errado, ou não atingiu o que ele esperava. Perfeito. Como é que você gosta de tratar esses 2 tipos de cliente, por favor?
Cris, a gente costuma dizer aqui na agência, que a gente tem um dilema aqui, né? Existe solução para quase tudo, mas até para a altura do paraquedas tem uma altura necessária que você precisa soltar ele. Então, normalmente o cliente chega até nós desesperado. Ele precisa muito que continue ou aumente as vendas deles. Dificilmente, como você comentou, o cara chega, né? O melhor dos cenários, né? Eu tenho muito dinheiro, já vendo muito, só quero aumentar 10% da minha meta. Eu nunca peguei um cenário assim. Espero um dia ter esse prazer de trabalhar assim. No momento, eu nunca tive. Em relação a essa questão, todo cliente que a gente pega para entrar para dentro do nosso roadmap, digamos assim, é para ele entender que, no começo, a gente precisa olhar para o negócio dele. Então, assim, qual realmente é o teu produto, o que você vende, como a gente entrega e, principalmente, quanto tempo você tem disponível para a gente começar a rodar isso. Porque, assim, é muito importante ter uma questão de maturação. Não só do cliente entender como a gente trabalha, mas a gente também entender do mercado do cliente, de fato, onde ele está inserido. Porque, assim, a gente trabalha com vários nichos, com certeza. Mas alguns nichos a gente já tem uma certa expertise, porém, cada cliente tem o seu diferencial. Não adianta a gente querer aplicar estratégias de outro nicho para dentro daquele nicho em que ele está inserido, sabe? A gente traz ideias, mas estratégia de fato aplicada, cada nicho tem a sua. Por isso que é importante a gente até segmentar um pouco a nossa agência de quais clientes a gente tenta angariar, sabe? A gente tem muito essa preocupação. E um outro detalhe que a gente sempre trabalha, dificilmente a gente pega com nichos parecidos, tá? Por quê? O cliente, por exemplo, que é da área da saúde, um cirurgião plástico. Nós aqui atendemos muito a área da saúde, a gente se especializou nisso. Porque é uma publicidade um pouco diferente, é um marketing diferente de ser aplicado. Eu só atendo um cirurgião plástico na região. Eu não atendo outro cirurgião plástico. A estratégia para um é uma só. Não tem como pegar essa estratégia e duplicar ela. As pessoas vão se concorrer entre elas. E eu não quero que o meu cliente concorra com outro cliente meu. Então a gente pega um cliente só disso. Um cliente de uma ginecologia. É só um cliente de ginecologia. Os clientes são só cada um dentro do seu nicho. Muito legal. Diga lá, Mayara, que eu sei que você está se coçando, literalmente, para falar. Manda ver. Sim, eu estou pensando... nós já atendemos clientes juntos, né, Henrique? E a gente já entendeu nichos diferentes de clientes, né? Ligados à indústria, ligados ao consumidor final e ao consumidor que seria mais o B2B ou B2B2C, né? Que é a entrega mais difícil. Como você entende o quão nesses clientes a gente tinha, né, a experiência da maturidade em compreender o tempo das coisas, porque as coisas têm o tempo delas, né? A primeira pergunta. A maturidade em entender como a gente vai chegar numa entrega de design gráfico que gere resultado, porque você sabe que é difícil, né? Não é tão simples. E também aquela necessidade de performar na velocidade da luz, né? As pessoas acham que performance é, fez. Não, performance não é isso, né? A performance é um ambiente completamente diferente, né? Então, como você vê o exemplo de desses clientes que são réplicas de outros clientes, né? Porque os clientes têm a mesma maturidade em níveis diferentes, né? A gente vai lidar com os mesmos problemas, mas como você entendeu que a gente passou por esses lugares e como você entende que nós, em conjunto, como profissionais, podemos amadurecer essas pessoas, né? E a operação, porque não é só o processo é as pessoas e como a gente vai alcançar as pessoas, né? Então, parece complexo, mas essa linha do tempo é o que a gente lida todo dia, né, Cris? Todos os dias a gente está nesse mantra de como fazer essas coisas. Perfeito, Mai. É bem complexo, principalmente pela situação que o cliente busca a nós, né? Então, assim, vai ter cliente em que a gente consegue fazer, às vezes, um onboarding de 3 meses, que é basicamente o que a gente acha necessário aqui, tá? O que está dentro desses 3 meses? Entender a operação do cliente, entender o mercado dele, entender o nicho específico que ele está e, principalmente, entender do produto dele. Essa questão do produto, para nós, ela é muito específica, porque eu não entendo só o que ele está fazendo. Eu tenho que entender para quem que ele vende, qual que é o valor que ele está colocando naquele produto, o preço que está, se está condizente ou não, e como que estão os concorrentes dele em relação àquilo, sabe? Então, essa questão de 3 meses, para nós, é algo padronizado aqui.
E isso a gente fala principalmente na reunião antes de fechar. Toda reunião nossa, a gente faz a primeira reunião de prospecção, no caso, né? Nessa primeira reunião, a gente já explica como é a nossa forma de trabalho. E a segunda reunião, que a gente vem para a reunião de fechamento, a gente já mostra um cronograma daquilo que vai acontecer. Então, assim, ó, eu prefiro entregar uma parte do meu ouro, digamos assim, do meu trabalho, porque o cliente pode simplesmente pegar o meu plano estratégico ali inicial e fechar com outra empresa, e às vezes com um preço mais abaixo, ele está procurando isso no mercado dele. Para mim, ótimo. Não é o tipo de cliente que eu quero dentro da minha empresa. O cliente que eu quero dentro da minha empresa é aquele que eu vou dizer o que a gente vai fazer antes dele assinar o contrato. Para mim, isso é primordial, assim. E aí, durante os primeiros 3 meses, ele já tem exatamente a noção daquilo que ele pode chegar para ele ou não. O que eu sempre digo no marketing que a gente está inserido, e principalmente no digital daí, né? Eu posso estudar, fazer toda a campanha e ela estourar na primeira semana. A gente pode viralizar o conteúdo tranquilamente, se acertar muito bem. E isso pode dar um retorno para ele ótimo e o cliente fica super feliz. Mas no normal seria 3 meses, principalmente por essa questão de maturação. A gente acha que o mercado às vezes está saturado em relação a marketing, né? Mas se a gente comparar com o mercado maiores, trazer o exemplo dos Estados Unidos, a gente é um bebê em relação a marketing. O empresário brasileiro não sabe sobre marketing. E a gente vê isso em várias entrevistas que ele às vezes está achando que é um departamento, que é uma demanda que é necessária para o comercial e que, na verdade, é o marketing que deveria estar executando. A estratégia deveria estar sendo pensada com a diretoria e o marketing e, na verdade, é o comercial que está ditando aquela regra. A gente vê muito isso, vê praticamente em todas as empresas que a gente é inserido. E mudar isso, essa cultura, é muito difícil para o marketing. Porque para nós, a gente está chegando de fora. E o comercial já está lá. A gente entende como marketing que os louros sempre vão ser do comercial. Todo mundo de marketing entende disso. A gente vem, trata, arruma o meio-campo, passa a bola para o comercial fazer o gol. O gol é do comercial. E tá tudo bem. Mas a gente vai entendendo que, fazendo a estratégia correta, estudando bem ali a empresa do cliente, ele vai ter mais resultado. Então, gradativamente vai aumentando, o comercial vai trabalhando menos. A gente vai percebendo isso nas reuniões, né, Cris? Né, Mai? Que o comercial, ele continua atendendo da mesma forma, no mesmo padrão, no mesmo ritmo, e ele começa a vender mais naturalmente. Basicamente porque o lead que está chegando para ele está chegando mais qualificado, a oferta que está lá na ponta está melhor estruturada, o cliente já sabe o que ele está realmente oferecendo, e aquilo vai naturalmente melhorando e aquilo vai crescendo. Dando sequência à nossa pergunta, e olhando para o mercado nacional da indústria, né, a gente tem uma grande oportunidade de transformação digital, né? Então, não é só uma tendência mundial, é uma necessidade, né? Deixou de ser tendência, né? Ed deixou de ser tendência, audiovisual deixou de ser tendência, até acho que o próprio viral deixou de ser uma tendência, porque a entregabilidade, né, Cris, que a gente viu lá na palestra do TikTok no RD Summit, cara, se você não souber fazer do jeito certo o anúncio e não souber fazer o formato certo do design gráfico, do vídeo, da propaganda, o que for, você já errou, né? Então, essa complementação que você está trazendo no marketing é importante, mas como você está vendo a transformação digital que você já pôde observar da indústria nacional, né? E quais as necessidades dela? E como a gente vai falar para os diretores que o marketing tem que entrar no jogo, porque o marketing é estratégia, né? É a pessoa que vem com as coisinhas, ó. Tenho várias coisinhas aqui para a gente usar e vamos ver o que a gente vai conseguir fazer, né? Para o ouro continuar sendo no comercial. Eu acho que a gente não quer o ouro, a gente só quer um ambiente confortável para a gente performar, né? Perfeito. Essa questão, eu acho que a principal questão está muito envolvida a confiança, tá? E é muito difícil essa confiança no início, porque a gente vem para mexer em processos. A gente entra no cliente para mostrar para ele que talvez essa linha que está acontecendo não é a correta. Ele precisaria de outra linha de raciocínio para que aquilo aconteça. Mas pensa só pelo lado do cliente, a gente também tem que ter essa noção, né? O cliente está faturando X e para ele não está ruim, mas também não está bom. Todo mundo quer vender um pouco mais sempre. Então, se a gente chega e muda, ele vai sentir um impacto inicial. É natural. As coisas estão acontecendo e ela tem um tracionamento ali para ela pegar o ritmo correto. Então, inicialmente, ele sente um baque. E aí, quando ele sente um baque, ele precisa ter muita confiança no que você está fazendo. Por isso que a gente se preocupa muito com o plano estratégico que a gente vai aplicar no cliente. Ele precisa ter a noção de que, inicialmente, vai ser feito isso,
vai durar tantos dias, nesses tantos dias pode acontecer isso ou isso, 2 cenários muito importantes para que ele tenha essa noção, para que, se aconteça a parte boa, ótimo, todo mundo está feliz. Se aconteça a parte ruim, a gente previu isso. A gente estava na previsibilidade do nosso estratégico. E aquilo vai se acontecendo. E é natural essa confiança para que a gente consiga ter mais espaço na estratégia. Por quê? O cliente vai percebendo que ele começa a ver a linha do tempo que a gente produz ali e ele começa a perceber que estou nesse momento, pode acontecer isso ou aquilo. Quando acontece, ele começa a ter mais confiança, porque ele sabe que a gente previu aquilo antes e está acontecendo. Acontece de novo e vai acontecendo, e em algum momento ele começa a virar o jogo e ele começa a crescer. A gente acabou de passar isso num cliente, né, Cris? Teve algumas mudanças, teve um problema nas mudanças e teve um baque em um mês em específico, mas no mês seguinte mudou, virou a chave e ele está batendo meta atrás de meta seguida e ele só aumenta a meta. Ele aumenta a meta e bate meta, aumenta a meta, bate meta, aumenta, bate meta. Já fazem 3 ou 4 meses consecutivos que ele aumenta a meta e bate meta. Então ele começa a pegar mais confiança naquilo que a gente fala. Sobre a construção agora de conteúdo, a gente não se prende muito a um engessamento, tá? Então, assim, cada cliente a gente faz realmente a entender qual que é o perfil daquele cliente. Quando a gente vai para a indústria, a gente percebe que a indústria é algo totalmente mais sério. Então, o conteúdo que vai para as redes sociais da indústria são 2 tipos de conteúdo. Um é para a questão do orgânico, para o feed, e é basicamente institucional, tá? A gente aqui não tem o perfil de querer fazer conteúdos virais para a indústria. Não é aquilo que a gente está buscando. Eu não quero que o diretor vá para frente de uma câmera e fique fazendo algum tipo de trend para o mercado. Não é esse o nosso desejo aqui como agência, tá? Para nós, a postura do diretor, da direção, do vendedor que está lá na ponta é muito importante. E aí tem a questão do anúncio. Para nós, anúncio, a gente faz muito teste. Não tem regra. O que pode ser aplicado para um cliente dá para ser aplicado para outro, ou não dá, e a gente vai testando. A nossa ideia é fazer o maior número de testes possíveis. A gente não tem uma regra aqui, a gente trabalha muito bem a oferta, mas, tipo assim, o criativo, a gente segue o guide da empresa, com certeza, mas às vezes uma foto não tão produzida, às vezes vende melhor, às vezes sem foto vende melhor, às vezes só uma frase com fundo chapado vende melhor. Então a gente faz várias vertentes entendendo aquilo que funciona ou não para aquele cliente. Depende muito do cliente que está comprando, né? O cliente final, no caso. Então, tudo é teste. Muitos tips aí, Henrique. A Victoria escreve praticamente 90% de tudo que a gente tem publicado, ou quase 100% do nosso blog. Ela é dona do nosso blog, a Victoria é jornalista, e ela faz um trabalho de investigativo, porque muitas vezes as demandas que eu passo para ela são a respeito de temas que ela não conhece. Dessas coisas, Victoria, que você já pesquisou, eu acho que nesse dia, no dia 19 de novembro de 2024, já tem mais de 70 artigos escritos. O que você gostaria de explorar aqui com o Henrique? Olha, Cris, realmente sempre é um trabalho investigativo, mas é muito bom porque eu acabo aprendendo, né, com a investigação. É sempre um trabalho que é mútuo, vem para a empresa, mas vem para mim também. E, Henrique, o marketing ele é um universo de técnicas, né? Para melhorar os processos, muitas vezes a gente faz o uso de técnicas. E eu quero resgatar o que você falou no início, que na maioria das vezes, pelo menos os clientes, eles vêm com necessidades. Provavelmente eles estão com uma defasagem em alguma questão e eles querem melhorar isso, talvez seja um nível muito baixo de vendas. Quais são as técnicas mais comuns que é utilizado dentro do marketing para identificar as necessidades desses clientes? Porque geralmente nem eles sabem o que está acontecendo, então isso se torna uma tarefa também, né, de descobrir junto com eles aonde está o problema. Quais são as técnicas mais comuns do marketing para identificar essas necessidades do cliente? Vitória, eu poderia te dizer várias coisas aqui, mas a principal se chama conversa. É você realmente entrar no cliente. A gente entra no cliente e a gente começa. Quem são os diretores para a gente conversar? Cada diretor a gente faz uma reunião para entender principalmente o seguinte: qual é a dor dele atualmente? Porque todo mundo tem dor.
necessariamente no processo, necessariamente na venda, necessariamente no marketing, necessariamente em qualquer detalhe que para ele é uma dor hoje que está impossibilitando ele de entregar aquele resultado, tá? Então a gente senta para conversar com a direção, a gente senta para conversar muito com o comercial, a gente senta para conversar com todo mundo. Às vezes tem uma equipe interna de marketing, no caso, uma pessoa que cuida da rede social, uma pessoa que cuida do site, uma pessoa que cuida de várias coisas, tá? A gente vai conversando com cada um deles para entender todas as dores. A gente bota isso num mapa, tá? E dentro desse mapa, a gente utiliza muito a questão dos 4P de marketing para nós, que vai nos embasar, digamos assim, o básico, para começar a nossa conversa. Então, assim, olhando o mapa, quais são as dores de produto de todo mundo? E a gente vem elencando todas as dores que todo mundo mencionou sobre o produto. E aí a gente começa a entender, por exemplo, o que o mercado está falando sobre esse produto que está dando certo. Então, a gente analisa a concorrência sobre isso. Qual que é a necessidade, por exemplo, do cliente sobre isso? A gente consegue não só analisar as coisas boas, porque elogios a gente tem em várias empresas, né? Mas, por exemplo, pega os seus clientes, o cliente no caso, e pega os concorrentes dele. Abre o Reclame Aqui. Valeu, Reclame Aqui dos concorrentes. Porque no Reclame Aqui você vai encontrar as dificuldades que estão do cliente final sobre aquele produto que você está oferecendo no mercado também. Então você começa a analisar as dores que estão internas da direção, ou do próprio IT completo, tá? E começa a analisar as dores do cliente final que está dentro do mercado consumindo aquilo. Tá? A gente começa a fazer basicamente um juntamento de informações, digamos assim, né? A gente chama de PROC-V aqui, mas é só uma questão do Excel. Mas é uma junção assim das informações para entender o que o mercado está esperando e o que a gente está entregando. Essa é a parte de produto. Em relação a preço, é muito complicado a gente ditar preço para o mercado, tá? Todo empresário sonha em ser a Apple. Ninguém quer ter o branding da Apple. Ninguém quer investir como a Apple investiu em branding. Mas eu quero colocar o preço no meu produto. E essa é uma das reuniões mais difíceis para nós, porque a gente já chega com o preço do cliente determinado. Só que assim, a gente precisa levar informação para ele. Ele sabe do preço da concorrência, a equipe comercial já sabe sobre como é o preço que é estipulado no mercado, mas normalmente, o meu produto é melhor e eu quero posicionar ele num preço mais alto. Ótimo, então a gente pega um produto isca, faz um preço mais baixo, vamos entrar nesse cliente com um produto mais baixo para que ele consiga consumir a nossa experiência de venda, a experiência do cliente para nós. E aí ele consumindo mais baixo, a gente consegue daqui 5 dias, 10 dias, ou qualquer outro seja o tempo de venda daquele cliente, ele consiga comprar o mais caro ou um produto mais premium nosso, sabe? A gente tende a dizer para o cliente o seguinte: na sua cabeça, o seu produto, a sua empresa é maravilhosa. Se a gente faz pesquisa só com o dono só vai falar coisa boa da empresa. E não é assim que funciona. A gente consegue perceber isso na operação. A gente consegue perceber isso analisando concorrência e mercado. Na cabeça do cliente, a empresa dele é maravilhosa, o produto dele é perfeito e o preço dele é aquilo que a pessoa deve pagar mesmo. Mas às vezes não é essa a percepção que o cliente está tendo lá na ponta. Então, os detalhezinhos que a gente vai tendo em conversa e principalmente entendendo exatamente o que a gente consegue aplicar. Senhor... Eu achei, desculpa, Cris, Pode mas eu continuar. achei muito interessante ele falar essa questão da conversa, porque o marketing ele é tão recheado de tecnologias, né? É tudo muito acompanhado de tecnologias para conseguir respostas, mas acaba que a gente recorre para um processo muito humano, que é a conversa, né? E muito simples, entre muitas aspas. Muito legal. 100%, Vitória. E até assim, antes da gente implementar qualquer tipo de sistema para o cliente, a gente tenta tirar o máximo de informação possível para ele, assim. Até para entender a necessidade dele em relação a sistemas, por exemplo. Às vezes ele acha que ele não precisa, no final das contas ele realmente precisa, é necessário. Vai ter um custo para ele, mas que no final da operação ele vai vender, às vezes, 50%, 30% a mais, que vai pagar muito, muito mais o custo do sistema para ele. Então, a gente entender com conversas e mapear isso para depois a gente ter um onboard realmente, um plano estratégico bem estruturado, o cliente fica mais satisfeito. Antes de passar a palavra para a Mayara, Henrique, nós estamos falando de como o Henrique resolve, ou a Dueto, resolve esse déficit, ou déficit de informações, de maturidade, para que a gente faça um bom onboarding, para que a gente possa trazer os resultados
fazer o básico bem feito, né, para que a gente possa alavancar. Mas, pegando antes do que a Vicky falou a respeito de tecnologia, o quanto que a Dueto hoje consegue usar de tecnologia, principalmente para essa primeira abordagem, o que antes de estudar o cliente, de estudar o mercado dele e trazer propostas para esse onboarding. Cris, me faz a pergunta de novo que eu não entendi. Vamos de novo. Nesse processo de você se preparar para atender o cliente, para investigar a respeito da concorrência dele, o quanto você consegue usar hoje a inteligência artificial para isso? Entendi. Hoje a gente tem, vou citar algumas ferramentas até que a gente usa em conjunto com a FUS, nós, Dueto e FUS, mas a gente tem algumas ferramentas aqui que é muito interessante para a gente analisar, principalmente o meio digital, tá? Tem coisas que o cliente já tem de informação, então a gente entra solicitando tudo para o comercial, tudo que ele tem de material em que ele recebe já da concorrência. Quando o comercial não entrega isso para nós, a gente já começa com um alerta vermelho sobre o comercial. O comercial que não tem informação de mercado não está bem implementado naquela empresa. Então, ele precisa e necessariamente ele tem que ter alguns dados, tá? Mas antes da gente realmente entrar no cliente e tudo mais, a gente usa a ferramenta, por exemplo, do SEMrush, que é onde a gente consegue analisar muita coisa em relação a marketing digital, tá? A gente tem o plano lá e tudo mais, onde a gente consegue captar muita informação. O nosso time de especialistas aqui da parte de marketing digital analisa todo o cenário de números, a gente chama de números de vaidade, né? Que é basicamente acessos, investimentos, o que o cara está fazendo. Eu não sei de fato quanto ele vende ainda, mas eu começo a entender, principalmente, questão de acessos e questão de o que está entrando, quais são as principais páginas, o que está acontecendo de anúncio. A gente usa muito a questão das bibliotecas, tanto do Google Ads quanto do Facebook, para entender alguns concorrentes que estão ali anunciando, quais são as ofertas desses concorrentes. A gente tem uma ferramenta sobre o mercado de inteligência de mercado, né, Cris? Que a gente consegue analisar por KINAI, a questão de quantas empresas estão implementadas naquele KINAI, naquela região, quantas empresas faturam com aquele KINAI naquela região, quantos funcionários tem. Então, a gente começa a entender, mapeando o mercado, para começar a dizer até para o próprio cliente, ó, o teu concorrente tem X funcionários hoje registrados dentro dessa plataforma, fatura basicamente anualmente essa margem aqui, né? E a gente começa a entender que desse valor, quanto está o seu market share, digamos assim, comparado a esses concorrentes, sabe? Então, basicamente, a gente trabalha com essas 3 linhas de ferramentas, né? Uma para estudar essa questão de inteligência de mercado, a outra para estudar essa questão de anúncios, e aí a questão de visualização um pouco do SEMrush. Diga, Mayara. Tá. Só essa última parte fica muito complexa para as pessoas que não entendem organicamente o que é tecnologia, né? Esse é o ponto, entender tecnologia. Dentro da transformação digital, Henrique, que a gente tem hoje como responsabilidade profissional, você falou muito sobre duplar com o cliente, que é o que a gente já fez várias vezes, né? Quantas vezes eu já tive reuniões só com você, porque era você que eu precisava conversar, passar a estratégia, né, da ideação, o que a gente imagina, qual eram os objetivos do negócio, né, Cris? A gente às vezes tinha que falar sobre o objetivo do negócio, o que esse negócio quer, porque se o founder, ou o CEO, ou o diretor, ou o gerente comercial não sabe dos objetivos de negócio, a gente só está gastando dinheiro, né? E gastando nosso esforço, mas não que a gente não esteja aqui para isso. A gente está aqui para isso também e para mostrar que essa necessidade é importante. E eu me lembro muito que a gente tinha reuniões rápidas, porque acho que as pessoas de marketing dentro das corporações, às vezes, são um grande polvo que faz muitas coisas e não consegue ter a noção do que está fazendo e não tem as informações do negócio, nem as informações de faturamento, nem quem são os parceiros, né? E eu vejo muito a FUS e a Dueto trazendo isso para o jogo, né? Qual que é o nosso jogo aqui? Vamos sentar todo mundo, trocar uma ideia, ver o que é o interesse de cada um, o que o founder quer, o que o diretor precisa, o que o gerente comercial precisa, o que os vendedores, o SDR, o suporte,
o bot, todas as ferramentas, porque você falou de uma ferramenta que vocês usam entre si, mas as ferramentas que a gente usa no cliente são muito maiores e não são complexas, mas são necessárias a todo momento isso, né? Então, a minha pergunta é, com a tua maturidade hoje, Henrique, com o que você tem com a FAS ao longo do tempo, né? Porque a gente tem que honrar muito o que a FAS traz como consciência corporativa, a gente tem que honrar muito o que a Trust faz com os vendedores e o trabalho, né, que é muito junto, a FAS é muito junta. Essa sempre foi a sensação que eu tinha, a gente está junto, não estou perdida. Vou levantar a mão aqui, dependendo da hora, o Henrique vai me levantar a mão e está respondendo, e a gente está resolvendo, sabe? Então, como você trata essa maturidade que vocês aqui adquiriram ao longo do tempo e como você tenta mostrar isso nesse momento para o cliente para confiar, né, na FAS e na Duetto de forma prática, porque a gente só precisa da confiança, a gente não precisa nem de dinheiro, né? Não é a grana, a gente precisa de dinheiro para começar a trabalhar. Não, a gente precisa da confiança e do contrato financeiro para isso, mas eu quero que você fale da maturidade que tu tem hoje, como você conquistou isso com a FAS, e qual é a jornada que a gente pode ajudar os clientes a ser maduros também, né? Porque esse é o jogo, não é ser maduro só nós. A gente é maduro e bonito. Não, cara, todo mundo pode ser, para a gente ter uma entrega melhor. Cara, sobre maturidade, né, Cris? Cara, a gente já bateu muita cabeça. Fazem o quê? 6 anos já, né, Cris? Que a FAS está no mercado? Mais? Não tô vendo. 7. O mesmo tempo que a Duetto, basicamente, né? Foi batendo muito cabeça, tá, Mayara? Foi realmente, assim, 7 anos de muita... E assim, até hoje, né, Cris? Tem coisa que a gente fala com o cliente não entende tão bem, mas aí a gente tenta explicar, mas o cliente não aceita o valor, e aí o valor, assim, daquilo que está acontecendo. E a gente ainda, até hoje, assim, essa questão, mas com 7 anos de experiência, a gente já ouviu muita coisa de cliente. Então, basicamente, as coisas se repetem, assim, é um ciclo que aquilo a gente já implementou tanta empresa que repete, o ciclo é natural, assim. Sobre essa questão de, por exemplo, o cliente confiar em nós, a primeira coisa que é muito importante a gente deixar claro para o cliente, e tem cliente que não gosta de falar, porque a gente é uma empresa nova que está entrando, digamos assim, né, tá começando com aquele cliente, questão de faturamento. Eu não consigo fazer o cliente vender mais se eu não sei quanto ele vende hoje. Então, assim, a gente entender quanto que fatura, a gente entender quanto que tem o custo daquele produto para o cliente, a gente começar a entender que existe uma estratégia de custo para que ele consiga ter uma margem melhor, digamos assim, né? Então, tudo isso a gente vai aos pouquinhos pegando essa confiança do cliente. Mas, como eu disse, a gente só consegue a confiança dele quando começa a dar um pouco certo. O primeiro mês é um mês mais dificultoso para nós, porque é como se fosse um namoro, né? A gente ainda está ficando ali, está se conhecendo e tudo mais. Então, o cliente fica meio receoso de passar alguma informação. Facilita quando vem, às vezes, por exemplo, de indicação. Então, o cliente já sabe que a gente tem um tamanho, a gente já sabe o que aconteceu em outras empresas, então ele tem um pouco mais de facilidade. Mas quando não vem como indicação, vem com uma prospecção, o cliente naturalmente vai ter essa insegurança, digamos assim, né? Mas a gente, com os poucos, conforme vai entregando o primeiro resultado, ele começa a soltar mais informação. Entrega o segundo resultado, ele solta mais um pouco. E aí isso vai acontecendo já no primeiro mês ali, isso já está se saindo mais informação, a partir do momento que a gente fala para ele que é decisivo no meio do processo, que é, agora a gente precisa de tudo. Agora que a gente já mostrou como é que a gente vai fazer, a gente já mostrou aquilo que a gente vai realmente entregar para você. E se você já viu a primeira e a segunda entrega, daqui para frente, para ser mais estratégico, a gente precisa conhecer tudo. Aí a gente começa a revirar tudo. Começa a revirar até comissionamento do comercial, começa a virar essa questão de preço, começa a revirar negociação, começa a revirar tudo. E a gente começa a meter o dedo em tudo, né, Cris? E começa, tipo assim, esse aqui não tá certo. Talvez esse aqui seja melhor desse outro jeito. E é onde a gente começa a criar intrigas. Que é o segundo mês, que é um pouco mais complexo também. Você começa a mexer no trabalho das pessoas e dizer para as pessoas que, se vocês contrataram a gente, é porque não necessariamente o resultado que vocês esperam esteja acontecendo. E se vocês continuarem fazendo a mesma coisa, vocês vão ter o mesmo resultado. Viemos aqui para trazer novos processos e novas implementações. Vocês estão cientes de acordo? 100% de vezes o cliente está de acordo. Então, vamos embora. Passa para a gente as informações e a gente começa a mexer em tudo. Meu amigo, já diria o nosso amigo Albert, o Einstein, que se você fizer da mesma forma, existe uma probabilidade enorme de você ter o mesmo resultado, se é que ela não é 100%.
falamos muito aqui sobre a confiança no cliente, sobre maturidade, né? Então, assim, acho que todo mundo entende dinheiro, mas eu tenho falado muito, como a FUS implementa a metodologia da receita previsível, a gente prega muito por estudar, né? Então, como a gente estuda muito aqui, todos aqui, né? Mas isso é bem incentivado na FUS, a gente pega no ar, né, assim, o quanto que a pessoa está disposta a aprender, tá? Porque a gente aprende o tempo todo. E eu acho que essa confiança vai no meio do caminho, aquele ponto de interseção que é o incômodo. Se eu não estou conseguindo fazer com que o cara entenda, eu tenho que achar uma maneira. A minha comunicação a gente tem que encontrar. Falamos também sobre a dificuldade desse relacionamento que muito se fala entre marketing e vendas. O que nós propomos aqui na Receita Previsível, aqui na FUS, é que seja uma área só. Mas isso ainda é uma construção, mas a gente precisa mirar lá. Uma área de receita, conjuntamente em mesmo nível, trabalhando junto, marketing e vendas. Estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista, que foi muito rica, te agradeço demais, Henrique. E ninguém aqui sabe, mas eu preparei uma pergunta surpresa para o final, e que ela não tem a ver exatamente com o que a gente está falando. Eu quero te perguntar, meu amigo, usar da nossa amizade, para te colocar um desafio. Se você tivesse a oportunidade de falar com qualquer pessoa que você tenha transitado no mundo de marketing, alguém que você admire no marketing, durante 15 minutos, quem seria essa pessoa? Sem dúvida nenhuma, Kotler. Uau! Por que Kotler? Para mim, ele é o pai do marketing mesmo, assim. Eu tenho vários livros dele, para mim ele é o cara que faz a gente pensar de fato no marketing, tá? E é um negócio, assim, absurdo, que coisas que ele escreveu há muito tempo atrás, em 2024, na era do digital, internet bombando, anúncio pra caramba, se você pegar a bíblia administrativa dele e ler, você vai conseguir trazer estratégias de lá para cá. Então, eu queria muito entender a cabeça é quase impossível, né? Mas mesmo lendo os livros e tudo mais, entender a linha de raciocínio dele, entender de experiências, que ele deve ter as maiores experiências possíveis de marketing, porque eu sou muito fascinado por cases. Para mim, a gente pode ter várias ideias, mas quando implementadas, elas precisam virar cases. Então, eu me interesso muito por cases. E eu gostaria muito de 15 minutos do lado dele, conversando com ele sobre cases. E entendendo as maiores loucuras que ele já fez sobre marketing, que deu certo. Porque marketing é isso. Às vezes, você entender que uma estratégia básica que na sua cabeça não funcionaria, porque você fala, pô, é muito simples isso aqui para virar o jogo desse cliente. Vira. Acontece. Às vezes é um detalhezinho, às vezes é um SMS. Numa estratégia de um cliente que investe milhões. Um SMS muda o jogo dele. Então, ele deve ter muitos cases super interessantes que só numa conversa que ele poderia falar e não num livro. Fantástico, Henrique. Então, eu vou te agradecer novamente pelo seu tempo, por compartilhar o seu conhecimento. Vou agradecer também a Mai, a Vicky pela participação. E quero dizer para vocês, nossos ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite, novamente, mas aqui no link, na descrição do nosso podcast, a gente vai ter muito mais informação, referências do Henrique, referências do que ele pensa e como resolver esse problema do onboarding para as agências, do onboarding do cliente, para quando começamos um trabalho de divulgação de marca. Então, muito obrigado, um grande abraço a todos e até a próxima.